Olá, artistas! Meu nome é João Pedro e hoje eu vou refazer um desenho do ano passado, 2021, para ver o quanto eu evoluí. Então, gente, em 2020 eu criei esses dois personagens, a Jade e o Jonas, e eu criei eles exatamente para ver o quanto eu evoluo durante os anos. Então, cada ano eu me proponho a desenhar eles pelo menos uma vez para poder ver o quanto eu evoluí. Então, eu já desenhei eles em 2020, 2021 e agora tá na hora de mostrar para vocês como eles vão ficar em 2022. Tanto em 2020 quanto em 2021, eu postei vídeos mostrando como foi o processo de criação deles. Em 2020 eu mostrei vários vídeos de como foi para criar eles, e em 2021 eu postei um vídeo refazendo eles, assim como eu tô postando agora. Então, quem quiser ver esses vídeos, eu vou deixar nos cards uma playlist com todos os vídeos, mas agora tá na hora da gente ver como eles vão ficar em 2022. Então, gente, comecei aí a fazer o rascunho do desenho. Antes de tudo, eu queria deixar logo avisado aqui que se minha voz estiver um pouquinho estranha, alguma coisa estiver diferente aí no áudio, é porque eu estou meio doente, então relevem, por favor. Enfim, eu já tô postergando esse vídeo há muito tempo, então vou gravar agora mesmo com a voz péssima, feia. Mas é isso, ou não tem vídeo. Então, aceitem minha voz estranha. Como vocês estão vendo, eu comecei pelo rascunho do Jonas. E essa pose dele aí foi bem dificinho assim de fazer. Eu procurei algumas referências pela internet, mas não consegui achar. Mas aí eu tive que tirar a foto no espelho pra fazer a pose dele. E eu não sei nem se ficou uma pose completamente anatômica, sabe? Mas foi o que eu consegui fazer, foi o que eu tentei fazer de acordo com o que eu fiz no espelho. E eu nem consegui fazer essa pose direito no espelho, porque também é uma pose difícil de se fazer, né? Mas eu tentei, tá, gente? Tá aí. E logo após fazer o rascunho do Jonas, eu comecei a fazer o rascunho da Jade. Eu comecei fazendo assim, tipo, o rascunho, mas assim, da forma geral do personagem, sabe? Como vocês podem ver aí, eu não coloquei detalhes de olho, nem de roupa, porque eu preferi logo encaixar eles na cena, sabe? Como cada um ia ficar, e aí eu fiz mais o rascunho do corpo, no geral, pra depois ir colocando detalhes. E aí eu comecei a fazer o rascunho da Jade, como vocês estão vendo, e essa pose dela, diferente da do Jonas, que eu mesmo tive que fazer no espelho, a da Jade, eu já sabia que eu queria fazer uma pose inspirada em uma foto da Hunter Schafer. Eu acho que é assim que se fala o nome dela. Eu me confundo muito pra falar o nome da Hunter. Mas é a atriz que fez a Jules de Euphoria, sabe? E ela tem uma foto que ela fez inspirada no... Na verdade é uma foto que ela tá de cosplay do anime Soul Eater. Se eu não me engano, ela tá de cosplay da personagem Maka. Essa personagem Maka, ela é uma personagem que luta com uma foice, sabe? No anime. Na verdade, em Soul Eater, existem dois tipos de guerreiros, que é os artesãos e as armas. E o que é que isso quer dizer? Eu vou tentar explicar um pouco do anime aqui, por alto, assim, do pouco que eu assisti dele, porque eu assisti um pouco dele pra fazer esse desenho. Basicamente, tem os artesãos e as armas. As armas são seres que, tipo, são humanos, ou aparentemente aparentam ser humanos, mas eles se transformam em armas, para que os artesãos consigam manipular eles, sabe? Tipo, manipular, que eu digo, não psicologicamente, sabe? Mas tipo, com a mão mesmo, usando a arma nos inimigos. E a relação dos artesãos e das armas tem que ser uma relação boa para eles poderem se conectarem e poder lutarem contra os inimigos. Então, quando eu falo manipular, é uma manipulação manual mesmo. E aí, a Maka, ela tem um namorado que se transforma em foice, eu não lembro agora exatamente o nome do namorado dela. Mas aí, como eu vi que a Hunter tinha feito esse cosplay e eu tinha visto essa foto dela há muito tempo, eu resolvi assistir um pouco do anime, porque eu queria fazer a Jade nessa pose. Então eu resolvi assistir pra ver se eu pegava algumas referências pra me inspirar mais. E eu acabei me inspirando um pouco sim no anime, não tanto, foi só uma inspiração assim, bem de leve pra fazer algumas coisas. Além de Soul Eater, eu também não deixei de me inspirar
nas referências do ano passado, porque ano passado eu usei referências bastante da estética do cyberpunk, referências mais pesadas, mais violentas. Eu botei armas mais violentas neles, né? A menina nem tinha uma foice no primeiro desenho, ela passou a ter foice. Então eu continuei com essa estética mais pesada, mais caótica mesmo. Só que nesse ano eu tentei mudar algumas coisas, alguns detalhes nas roupas, assim como eu fiz no ano passado. Pro Jonas mesmo, eu mudei bastante coisinha assim da roupa dele, porque ano passado eu não tinha mudado quase nada da roupa dele e do estilo dele para o primeiro ano. No caso 2020 e 2021, ele não mudou muito na questão da roupa, mas esse ano eu resolvi mudar bastante coisa até. O cabelo dele já mudou completamente, porque antes o cabelo dele era tipo spikes na cabeça, e esse ano o cabelo dele ficou parecendo mais cabelo, sabe? Ficou um moicano que parece mais cabelo. Na parte do busto dele, eu coloquei uns acessórios, uns harness, acho que é assim que se fala o nome desse acessório, eu não tenho certeza, mas esse acessório foi inspirado na roupa do Lil Nas X, que eu vou deixar aparecendo aí. Eu mantive os cintos dele, só que eu adicionei mais cintos, que foi inspirado nessa foto. Esse ano eu me inspirei bastante em referências do Pinterest, vou deixar tudo passando por aí. Eu aumentei a corrente que tinha nele, das correntes bem grandes. Eu mudei, porque antes ele tinha um short e meio que uma calça assim por baixo. Esse ano eu deixei ele apenas com uma calça que foi inspirada nessa foto aí, mas eu misturei com essa outra calça que tá aparecendo aí também. Porque eu basicamente fiz uma calça com a estampa de outra, sabe? Com essa estampa, com esse tecido meio holográfico, mas ao mesmo tempo imita como se fosse o calor do corpo, os músculos. Enfim, vocês estão vendo aí, acho que dá pra entender direitinho. E é isso, eu também aumentei as luvas dele, porque eram luvas menores. E eu deixei ele mais assim. Eu quis fazer essa calça com esse efeito holográfico pra combinar com a saia da Jade, que também tem um efeito meio holográfico. Mas acho que isso aí vocês só vão ver na parte da pintura. Aí na parte da pintura eu explico isso de novo. Já em relação a Jade, as mudanças também já começam pelo cabelo dela. Porque ela antes tinha franjinha no cabelo dela. E eu troquei as franjinhas por baby hairs. E além disso, eu coloquei duas tranças enormes na parte da frente do cabelo dela. Porque antes ela tinha tranças sim, mas eram tranças mais curtas e que ficavam na parte de trás do cabelo. E dessa vez eu coloquei duas tranças enormes na parte da frente. Também tem algumas trancinhas assim puxando para a parte de trás, mas não mostra na parte de trás. Só mostram essas duas que estão na frente, mais em evidência. E aí, além dessas duas tranças, eu coloquei dois dreadlocks bem grandes, que ela antigamente também tinha dreads, mas eram mais dreads e eram também nas partes de trás. E dessa vez tá na parte de trás sim, mas são só dois, porque eu botei pra combinar com as tranças. E esses dreads não são inspirados em dreads de cabelo de verdade, eles são dreads inspirados em dreadlocks cyberpunks, que eu vou deixar aparecendo imagens aí, que são dreads artificiais, são feitos com um material específico, que eu não vou saber dizer exatamente qual é. E pra compor o cabelo dela, né, o cabelo dela mesmo, eu fiz um cabelo bem grandão. Eu queria fazer um cabelo mais cacheado, mais cacheadão, sabe? Mas eu não consegui de acordo com a composição do desenho. E aí teve que ser assim mesmo, porque já tava com muito detalhe. E aí eu fiz esse cabelo, que ficou cacheado, mas não ficou um cacheado do jeito que eu tava imaginando. Mas ainda assim ficou cacheado. Mas ficou um cacheado mais ondulado, sabe? Eu queria um cacheado mais crespo. Mas quem sabe no próximo ano eu resolvo isso. No rosto dela, antigamente, ela tinha uma bola de chiclete. E essa bola de chiclete, ela substituiu o pirulito que ela tinha na primeira versão. Na verdade, o pirulito virou essa foice gigantesca. E aí, eu até explico no vídeo do ano passado que essa foice, ela é como se fosse um pirulito com a ponta quebrada, meio que esculpindo uma foice, sabe? E esse ano a foice dela ficou enorme. Mas não era isso, não era nem isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que o chiclete que ela tinha na boca no ano passado, ele foi retirado esse ano. Eu não quis colocar chiclete, porque eu quis deixar a boca dela mais em evidência, sabe? Eu quis desenhar a boca dela. E se eu fizesse um chiclete como ela tá de frente esse ano, o chiclete ia tampar a boca dela todinha. Então eu quis deixar a boca dela em evidência, porque eu acho as bocas dos meus desenhos uma parte essencial. Então eu preferi retirar o chiclete. Mas quem sabe ele pode voltar no ano que vem, pode sumir pra sempre, enfim. Esses desenhos sempre vão mudar durante os anos. A roupa da Jade também teve algumas alterações esse ano.
Na parte de cima da roupa dela mesmo, eu me inspirei no estilo Subversive Basics. Acho que é assim que se fala. Que são basicamente aquelas roupas que são meio que customizadas e recortadas pra ficar com buracos e essas coisas. Eu vou deixar imagens aí aparecendo. E pra parte de cima dela eu me inspirei nesse estilo, mantendo a sobreposição que ela tinha no ano passado com um top verde e essa parte das mangas rosa. Eu mantive isso, então eu achei que ficou bem legal, combinando com esse estilo. Já em relação à saia dela era uma saia mais plissada ano passado, era uma saia que tinha mais volume, só que esse ano eu achei o corpo dela tão bonito, a forma como eu fiz, tão bonito que eu quis fazer uma saia mais coladinha, sabe? Só que aí eu fiquei pensando, eu não sei se uma saia coladinha combinaria com holográfico, sabe? Porque a saia dela, eu gosto de trazer esse estilo mais holográfico. E eu também não sabia se uma saia mais rodada combinaria com o estilo Subversive Basics. Então, eu fui procurar referências e eu achei essa imagem aí que eu achei que combinou bastante. É uma saia mais colada, então eu quis fazer a saia dela inspirada nesse estilo aí. Que inclusive também não é um holográfico mesmo. É como se fosse um efeito pintado de holográfico. Mas eu quis fazer essa saia com esse estilo e depois vocês vão ver como ficou o efeito na pintura. Já na parte dos pés dela também teve algumas mudancinhas. O sapato dela antigamente era um sapato maior, assim, que ia até a parte da panturrilha dela. Mas esse ano eu coloquei como se fosse uma meia poilana. Não sei como se fala exatamente o nome dessa meia, mas vocês sabem que tipo de meia que eu tô falando. Tá aparecendo imagens de referências. Eu acho que é poilanas. Enfim, enfim. E aí, essa meia tá meio que cobrindo a parte do sapato dela. E eu também coloquei meias por baixo. Dessa vez eu coloquei essa meia aí, que é como se fosse uma meia rasgada, que também foi inspirada no estilo Subversive Basics. Tá aparecendo imagens aí, eu não tô sabendo me expressar direito nesse vídeo. Eu tô mal, tô doente, me deixa em paz. Mas tá aparecendo imagens mostrando as referências. Tá mostrando aí visualmente pra vocês. Então foi isso. Pronto, tendo falado das referências das roupas, falado entre várias aspas, né, porque eu me confundi bastante, mas enfim, falando agora sobre o processo do desenho. Bom, vocês estão vendo aí que eu estou cobrindo, fazendo a line art do desenho, e eu estou fazendo com canetas esferográficas coloridas. Eu já expliquei isso em vários vídeos, porque eu faço com canetas coloridas, que é basicamente para ficar uma line art marcada, mas não marcar tanto. Porque, basicamente, quando eu vou pintar com uma cor, eu faço a line art com a cor próxima dessa cor, sabe? Se eu for pintar com verde, eu vou fazer a line art verde. Se eu for pintar com rosa, eu vou fazer a line art rosa. E é isso, eu gosto de fazer a line art assim para os desenhos que eu pinto com lápis de cor. Porque sim, eu vou pintar esse desenho com lápis de cor. E quando eu faço minha line art com caneta esferográfica, tanto colorida quanto só preta, porque alguns desenhos eu faço a line art só com preto, mas dependendo de como eu quero o efeito, eu faço com line art colorida. Mas enfim, independente disso, da cor da caneta, quando eu faço com caneta esferográfica, eu gosto de colocar um caderno por baixo, ou um livro. Nesse caso aí eu coloquei um livro do governo, de quando eu estudava na escola do governo, mas enfim. Esse livro não precisava entregar de volta, tá, gente? É um livro vencido. Mas não é sobre isso, eu gosto de colocar um livro porque ajuda na line art, na caneta. Eu não sei dizer especificamente o porquê, é uma questão física, porque fica mais fofinho, sabe? A line art fica mais consistente, mas pega mais o pigmento da caneta, sabe? Quando você faz com caneta esferográfica e quando embaixo tem algo fofo, várias folhas, um caderno, um livro, então isso ajuda, eu gosto de fazer isso. Antes de começar a pintar com lápis de cor, eu gosto de passar a borracha na line art para apagar o restinho de grafite que fica, sabe? Do grafite do rascunho, porque senão ele pode acabar manchando quando misturar com o lápis de cor. Então eu prefiro passar a borracha antes de pintar. E gente, de antemão, eu já queria pedir desculpa para vocês nessa parte da pintura, porque a luz não ficou tão boa. Eu não pude
fazer muito dessa parte durante o dia. Teria sido melhor se eu tivesse feito durante o dia. Teria ficado muito melhor de vocês visualizarem, mas eu não pude. Questão de tempo e várias outras coisas. Eu tive que pintar esse desenho de noite. E aí a iluminação não ficou tão boa. A iluminação dos meus vídeos geralmente já não são tão boas. Mas nesse caso especificamente foi porque eu tava pintando de noite. E também eu pinto vários desenhos de noite. Mas a questão é que a luz do meu quarto, né, refletiu no lápis de cor. É diferente de quando eu tô pintando com guache, porque o guache não reflete, mas o lápis de cor reflete e ficou refletindo aí na pintura. Então algumas coisas, alguns detalhes não dá pra ver direito aí no vídeo, mas no final vai mostrar a finalização do desenho todinha, bonitinha, e vocês vão conseguir ver. Mas aí eu peço perdão por ter ficado com esse reflexo no desenho. E eu não sabia se eu ligava o flash do meu celular, porque se eu ligasse o flash, a luz do flash poderia refletir mais, então eu não sabia exatamente o que fazer. Então é isso, eu espero que vocês me perdoem. Inclusive no comecinho do vídeo também vocês viram que mudou um pouco o enquadramento do cenário, assim, onde eu geralmente fico, porque eu também estava tentando melhorar a iluminação. Eu achei, inclusive, que a iluminação do começo do vídeo estava melhor. A parte que eu apareço, sabe? A parte da introdução do vídeo. Se vocês repararem. Ficou melhor, né? Porque geralmente nos vídeos desse começo de introdução, metade do meu rosto fica claro e metade fica escuro por causa do sol que fica na janela. Enfim, eu nunca falo exatamente dessas coisas nos vídeos, mas eu resolvi falar nesse porque eu tô falando de iluminação. E eu acho legal falar isso com vocês. Mas eu não sei se eu gostei desse jeito mais iluminado, porque o cenário ficou bem estranho, sabe? No começo do vídeo. Então talvez eu continue fazendo as introduções do meu vídeo como eu fazia antigamente, porque aí mostra atrás assim a minha prateleira e o computador, e aí eu consigo colocar meus bonecos e fica bem bonitinho o cenário. Então mesmo que a iluminação fique ruim do começo do vídeo, eu acho que eu vou manter como eu sempre fazia. Mas enfim, não é sobre isso, né? É sobre a pintura do desenho. E é isso, a iluminação não tá tão boa, mas eu espero que vocês me perdoem. Esse vídeo na verdade tá um caos, eu tô falando um monte de besteira, a iluminação tá péssima. Mas é isso, gente, faz muito tempo que eu não gravo vídeo. E eu tô meio confuso assim de como que se faz isso, mas com o tempo eu quero voltar a postar como eu sempre postava. Mas é que vocês sabem, né, eu não tenho uma regularidade de vídeo muito certinha, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer, então eu não posso ter essa regularidade ainda. Quem sabe quando o canal crescer mais eu consiga, mas enfim, eu sinto que ele tá crescendo, aos poucos ele tá crescendo, e eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado a todo mundo que é inscrito. E enfim, comentem aí nos comentários, falem nos comentários, né, como vocês acham que é melhor a iluminação, se vocês têm dicas. E também sobre a iluminação do começo, se vocês preferem o enquadramento daquele jeito que tá no começo, ou como eu fazia antes. Enfim, podem dar opiniões. Aceito críticas, mas não fico calado. Enfim, gente, é brincadeira, mas podem falar aí, realmente, sejam sinceros sobre a iluminação, mas sejam construtivos, tá? Não venham só reclamar, não. Digam um método pra eu ajeitar aqui, uma coisa que eu posso fazer pra ajeitar. E que também, enfim, que não seja comprar luz muito cara, porque também não vou estar gastando muito dinheiro assim, não. Mas, enfim, falem, podem falar aí à vontade. E sobre a pintura desse desenho, como eu sempre digo, eu gosto de pegar cores mais escuras e mais claras para fazer as partes do desenho, sabe? Então, por exemplo, se eu vou pintar a pele, eu pego, como a pele deles é negra, né? Eu pego um marrom mais claro, vou passando nas bordas, nos cantos dessa parte que eu tô pintando. Se eu vou pintar o rosto, né? Eu vou passando nos cantos do rosto, onde geralmente tem mais sombra. E aí, quando vai indo mais pro meio, pro centro do rosto, eu vou colocando um lápis de tom marrom mais claro, sabe? Pra fazer efeito de luz e sombra. Eu não sou tão bom com luz e sombra, mas eu vou fazendo assim de acordo com o que as vozes da minha cabeça vai dizendo. E aí é isso que eu geralmente faço. Nos cantos eu faço com um tom mais escuro, e quando vai passando mais pro centro da parte que eu tô pintando, eu vou usando um tom mais claro. E no final eu gosto de usar o lápis branco pra dar uma uniformizada, sabe? Porque às vezes, inclusive, quando não tem um lápis de tom mais claro, eu deixo branco mesmo. E aí, pra não ficar com os espacinhos brancos, eu passo o lápis branco pra dar uma uniformizada. O lápis branco é muito bom pra uniformizar o desenho, pra mesclar as cores bem. As pessoas acham que o lápis branco não serve pra nada, mas ele é muito bom pra isso. O lápis branco é o que eu mais gasto dessa minha caixa de lápis de cor. É o que eu mais uso e é o que mais tá ficando pequeno, o que mais tá se desgastando. Ele é muito bom pra isso. Então, ele é muito bom.
E ele também é bom pra colocar pontinhos de luz, sabe? Porque não pontos de luz assim muito nítidos. Ele vai dar só uma clareadazinha, porque ele realmente clareia, né? Quando você passa por cima de outra cor. Os lápis de cor Super Soft, que é esses que eu tô usando, eles realmente pigmentam muito. Isso não é nem propaganda, queria eu, tá sendo... Ai, queria estar recebendo dinheiro da Faber-Castell pra estar divulgando os lápis. Mas enfim, né? Triste. Faber-Castell, me divulgue, porque você tá vendo que eu uso seus lápis. Me divulgue não, me patrocine. Enfim, se quiser me divulgar também, enfim. Mas é isso, é assim que eu geralmente pinto meus desenhos. E quando, como eu falei pra vocês, né? Quando eu vou usando o tom mais escuro e ele tá indo pro claro, quando eu sei que eu vou passar de um tom mais escuro para um claro, eu começo a pintar mais fraquinho, para quando eu pintar o mais claro, os dois tons se mesclarem e não ficar uma diferença de tom muito grande, sabe? Então, quando eu vou vendo que eu vou passar de um tom pro outro, eu começo a pintar mais claro, para quando eu passar pro próximo, mesclar tudo direitinho, porque eu gosto que fique mais uniforme. Não que quando não fica uniforme fica feio, tá, gente? É só um estilo diferente e que no meu desenho eu gosto de fazer assim. Gente, e sobre os holográficos das roupas deles, que eu falei lá no começo do vídeo, mas ainda tava na parte do rascunho. Agora tá na pintura, então tá dando pra vocês verem melhor. Em relação ao holográfico da calça do Jonas, eu gostei muito de como ficou, porque na verdade não é um holográfico, é como se fosse uma pintura que imita o calor do corpo, os músculos. E a foto que eu deixei lá de referência, eu vou deixar aparecendo de novo pra vocês verem, agora com a pintura. E a saia da Jade. A saia da Jade também não foi inspirada em um tecido completamente holográfico. Foi inspirada naquela saia que eu mostrei, que tá passando aí de novo, que é como se imitasse uma pintura próxima de holográfico, uma pintura até que parece como se fosse uma água, sabe? Uma água colorida, algo mais assim. E foi inspirada nessa saia, então por isso não tá tão holográfico quanto no ano passado. Tá parecendo um tipo de holográfico mais parecido com o que eu fiz no primeiro ano, que foi meio que uma falha, sabe? Eu meio que tentei fazer algo holográfico e não consegui em 2020. Aí em 2021 eu consegui fazer um holográfico melhor, e esse ano eu fiz esse holográfico diferente, que ficou meio que uma mistura de 2020 e 2021. E aí foi inspirado nesse outro tipo de holográfico, entendeu? E aí sou eu fazendo alguns toques finais no desenho, porque eu gosto de misturar materiais. Apesar de eu estar pintando com lápis de cor, eu usei caneta esferográfica. E agora eu estou usando tinta de tecido prateada para dar alguns detalhes, sabe? Nos acessórios deles, que são prata. E além disso, eu também uso uma caneta da Posca branca para fazer alguns toques de iluminação. Então é basicamente isso que eu faço nesses retoques finais. E aí tem um pouco do meu processo de edição do desenho, porque eu gosto de misturar tradicional com digital. Então eu tiro a foto do desenho e tiro o fundo do papel para deixar o fundo transparente. Eu faço um PNG para fazer um fundo digital. Se vocês quiserem saber mais detalhadamente sobre como eu edito meus desenhos, tem um vídeo específico aqui no canal que eu vou deixar ele nos cards e na descrição também. E esse vídeo, inclusive, ele é da Jade e do Jonas de 2020. Então quem quiser pode ir lá ver, que eu mostro mais detalhadamente o processo de edição. A única diferença é que naquela época eu fazia no aplicativo Autodesk, mas esse ano eu faço meus desenhos e a edição no aplicativo Ibis Paint. E na edição eu geralmente ou pego uma foto já pronta da internet e só edito algumas coisinhas, ou eu faço o cenário do zero. Nesse caso aí, eu estou fazendo o cenário do zero. E, diferente do ano passado, que eu tava mais inspirado no Cyberpunk, esse ano eu tava mais inspirado no anime Soul Eater. Então eu quis fazer uma vibe meio mística, assim, no cenário. Uma vibe que lembrasse almas, sabe? Eu quis fazer tipo um rio, vocês estão vendo que tem um rio aí, pra remeter, sei lá, rio de almas, sabe? Não que em Soul Eater tenha isso, mas em Soul Eater tem toda uma história das almas e tudo mais. Então foi essa referência que eu quis trazer nessas cores mais roxa, que roxo é uma cor que eu gosto de usar muito nos meus desenhos. Eu botei também umas árvores como se fosse um cemitério. E eu coloquei essa lua no fundo, essa lua que ela é meio que uma lua cheia, mas ao mesmo tempo é uma lua crescente. É crescente o nome dessa lua? É crescente. Pronto, eu gosto de fazer essa lua que mistura os dois, porque eu acho
as duas luas muito lindas e eu nunca consigo decidir qual lua fazer no meu desenho. Só que essa lua amarela também é uma referência de Soul Eater, porque tem uma lua desse tipo no anime. E aí, além disso, eu também coloquei alguns brilhos, e esses brilhos eu coloco pelo aplicativo Snow. E aí eu coloco só no fundo assim do desenho e dou uma apagadinha assim nos lugares que fica muito brilhoso. Então é basicamente assim que eu faço o meu cenário. E é isso, esse é o meu processo de edição do desenho. E foi assim que o desenho ficou, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Além disso, eu também vou deixar aí aparecendo a diferença entre 2020, 2021 e 2022 para vocês verem o quanto eu evoluí. Na verdade, para ser bem sincero, eu não sei se eu gostei tanto dessa versão. Eu gostei muito das poses, eu gostei muito da forma como eu fiz os corpos deles, eu gostei muito dos looks, mas eu não sei se eu gostei muito da minha pintura, não sei se eu gostei tanto do cenário, porque, na verdade, a última vez que eu pintei com lápis de cor foi no ano passado, pra fazer a Jade e o Jonas. Então, assim, eu não tive muito tempo de treinar lápis de cor, sabe? Então, eu não sei se eu gostei muito da minha pintura, mas eu me esforcei. E eu vou tentar pintar mais esse ano e ano que vem, até chegar no próximo Jade e Jonas, pra ver se eu evoluo mais. Porque eu realmente não sei se eu gostei tanto das cores. E eu também achei que a pose que eles ficaram, apesar de eu ter gostado muito de como eles ficaram, dos corpos deles, foi muito difícil de fazer eles caberem no papel. E também algumas partes deles que eu gosto de deixar muito evidente, eu não consegui deixar. Tipo o pé, eu gosto de deixar o pé bastante evidente. E o do Jonas não ficou tão grande quanto eu gostaria que ficasse, porque eu gosto de fazer pezão. E o da Jade ficou meio que atrás do Jonas, ele meio que escondeu ela. E uma coisa também, o taco de beisebol com espinhos do Jonas, que eu nunca sei exatamente o nome dessa arma, eu sempre chamo de taco de beisebol com espinhos. Ele ficou menor esse ano, e ano passado ele tinha ficado muito grande, comparado ao de 2020, que ficou minúsculo. E eu gostei muito mais dele grande, e esse ano ficou meio pequeno. Mas foi a pose que o Jonas ficou, e se ele tivesse ficado muito grande, taparia a roupa da Jade. Então, enfim, tiveram esses detalhes que eu não sei se eu gostei muito. Me digam nos comentários qual foi a versão favorita de vocês, podem ser sinceros. E é isso, mas eu acho que eu evolui sim, e é só eu pegar todas essas críticas que eu mesmo tô dando pra mim mesmo, pra melhorar ano que vem. Sobre isso, é sobre você ver os seus erros e ir evoluindo durante os anos. E aceitando se regredir também, não sei lá. Mas eu acho que eu evolui sim, de alguma forma. Achei que os corpos ficaram muito mais realistas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam, qual o favorito de vocês, se vocês acharam que esse ano ficou legal, da minha pintura, sei lá. Comentem, curtam, compartilhem com algum amigo seu que gosta de arte, sei lá. Também não se esqueça de me seguir no meu Instagram, Joperdo, Olha só isso, eu mudei o nome do meu Instagram, antes era Joperdoarte, agora é só Joperdo. Inclusive meu TikTok também, antes era Joperdoarte, agora também é Joperdo. Me sigam lá nas minhas redes sociais, porque elas são um complemento daqui do YouTube. Eu sempre posto coisas extras lá, e às vezes eu posto coisas no Instagram, desenhos lá, que eu não posto aqui, e eu sempre posto antes lá. Então, me sigam nas minhas redes sociais, que agora é Joperdo. Tudo agora meu vai ser só Joperdo, não vai ter mais o arte. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos de luz e vazei.